O que é mais assustador? O medo de uma força sobrenatural, a maldade vinda do próprio ser humano ou enfrentar uma condição terrível como a perda de autonomia? Fala galera, Salvitude, eu sou o G, bem-vindos ao canal e bom, hoje eu falarei sobre The Rule of Jenny Pen, um filme de terror com uma pegada bem diferente de 2024, mas começou a ser distribuído em 2025, então farei aqui a minha breve análise. Se inscreve aí se não for inscrito ainda, deixa o like se gostar do vídeo, comenta e bora lá. Stay clear of that lot over there. They're nuts. A história rola em torno de Stefan, um juiz que durante o julgamento acaba sofrendo um AVC. Ainda debilitado e com sequelas motoras, ele passa a viver em uma casa de repouso. Como se a sua condição já não fosse difícil o suficiente, ele ainda é obrigado a conviver com um cara sinistro chamado Dave, um morador indesejado que toca o terror naquele lugar junto com a sua boneca Jenny Pen. Aqui temos mais um filme bem diferente onde a condição humana é o que realmente assusta. Colocar um juiz naquela situação foi muito inteligente, pois se trata de alguém que passou a vida inteira exercendo autoridade. Ele era ouvido, respeitado e decidia o destino dos outros. E de repente tudo isso simplesmente desaparece, perdendo justamente aquilo que sustentava sua identidade, o poder. Quem sempre teve voz passa então a não ser acreditado. Quem antes julgava passa então a ser tratado como incapaz. Isso conversa com a forma como a sociedade enxerga os idosos. Alguns dos medos mais universais estão presentes no filme, como envelhecer, adoecer e perder a autonomia. Será que depois de tudo que eu disse até agora, o Dave e a boneca continuam sendo os mais assustadores? Be a waste not to honor that, don't you think? Uma coisa é certa, ele é um excelente vilão e é o que gera ainda mais interrogações. Afinal, Jenny Pen é uma boneca realmente demoníaca ou Dave simplesmente a utiliza para agir sem limites? It's been at me from the jump. Tanto o Stefan quanto o Dave são excelentes personagens, complexos e bem desenvolvidos, e as atuações fazem toda a diferença. Geoffrey Rush, que é o ator que faz o Stefan, e o John Lithgow, que faz o Dave, eles arrebentaram. E ambos eram um sonho do diretor James Ashcroft a dar vida a esses papéis. A ambientação é ótima e pesada. Quando pensamos que um asilo é naturalmente um ambiente incômodo, onde sempre existirão pessoas frágeis, vulneráveis e muitas vezes incapazes de reagir, é ainda mais cruel e perturbador enxergar como um cenário ideal para quem vive em função de fazer o mal. O cuidado de representar uma casa de repouso real é perceptível. Inclusive o roteirista Eli Kent morou durante semanas em uma casa de repouso. Eles estudaram as rotinas dos residentes e os atores que interpretaram enfermeiros tiveram que passar por todo um treinamento real e pesado, o que acabou tornando tudo ainda mais convincente. O projeto levou mais de 12 anos para sair do papel e acabou ficando engavetado durante um tempo por falta de quem financiasse. E o filme é baseado em um conto homônimo do escritor Owen Marshall. Who rules? Jenny Pen. That's right. The Rule of Jenny Pen é quase uma história sobre bullying institucionalizado, envelhecimento e perda de dignidade, usando o terror mais como linguagem. Um drama sombrio e um suspense bem construído, onde o medo não vem de sustos ou criaturas, mas de questões genuinamente humanas. Afinal, se a morte é inevitável, que seja ao menos sem sofrimento. O filme mostra que a violência nem sempre é física, mas de ser desacreditado, ignorado ou diminuído, onde muitas vezes a sua condição faz com que a sua palavra perca valor e relevância. Uma obra de personalidade com um terror diferente e real. Minha nota final é um 7,5 de 10. We get old because we stop playing. A partir de agora eu quero comentar sobre algumas coisas a mais do filme, então haverá spoilers, esteja avisado. What's going to happen is you'll get worse and worse till you can't speak. O filme não esclarece se a boneca tem algum vínculo sobrenatural ou coisa do tipo. Esse nem era o objetivo também. Na minha opinião, não havia nada sobrenatural. Se tratava apenas de uma boneca comum, onde Dave, através dela, ativava o seu lado mais sombrio e inescrupuloso. Um psicopata que encontrou naquele lugar o seu ecossistema perfeito. O que ajuda a explicar a presença do Dave em diversas fotos. Inclusive há um momento que o Stefan está no corredor, prestando atenção nas fotos, e vê que o Dave está lá, desde muito mais jovem. Ou seja, ele nunca precisou estar ali. Ele queria estar ali.
Inclusive aquela primeira morte que a gente vê no filme, lá dentro da casa de repouso, onde aquele tiozinho na cadeira de rodas acaba pegando fogo, eu acho que também foi obra do Dave. Tá? Tanto que o tiozinho, na hora que ele vai beber, achando que era uma bebida comum, ele cospe e não necessariamente engasga, e depois ele acaba pegando fogo, né, por conta dele estar todo desajeitado, fumando ali. E então o Dave ele provavelmente se aproveitou disso e sabia que isso iria acontecer. Vemos também que o Stefan ele vai piorando, né, com o tempo, e não necessariamente tem a ver com a saúde, né, com a doença que ele teve, e sim por conta de tanta pressão emocional e psicológica que ele estava passando. Foi quase uma piora induzida, entende? A falta de apoio e segurança naquele lugar quase que obrigaram Stefan e o seu companheiro a matar Dave, forçados a ultrapassar todos esses limites para ter um mínimo de paz e descanso, né, dentro daquelas condições. O gato também, no filme, ele é associado à morte, né? Ele geralmente fica próximo de quem já está perto de ir embora. Eu achei legal esse detalhe, né? Que ele vai se aproximando do Stefan, ou seja, dando a entender que logo logo está chegando a hora dele. O juiz lutou o filme todo para tentar recuperar um pouco de controle. Só que diante da morte, todos voltam a ser iguais. Ele, Dave e todo o resto. Good night, Jenny Pin. Se você prefere um filme mais terrorzão, eu falei sobre The Medium. Clica aí. Ou se prefere um terror folk mais diferentão, tem também o The Severed Son. Veja aí. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda, deixa o like se gostou do vídeo, comenta aí sobre o filme, sobre o vídeo e até a próxima. Valeu!